Fala galera, Greg aqui na área e hoje eu vou trazer um tema um pouquinho diferente. Você sabe, obviamente, que o over, under, ML, handicap, qualquer handicap, menos ou mais, ele vai variar em função do tempo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O handicap 0 ou o DNB, ele vai variar com o tempo ao longo da partida? Isso aqui é uma dúvida que surgiu entre nós aqui na empresa e com o tempo eu fui bolando uma teoria tentando responder se variava e por que variava. E vamos pensar o seguinte caso, vamos pensar um time onde um é muito favorito, o mandante é super favorito, ele tem um ML para vencer de 1,20 e o visitante obviamente é uma zebra e o ML da zebra para vencer está em 10. E a gente tem um empate ali pagando 4. Estou chutando odds aqui, então vamos lá. 1,20 para casa, empate pagando 4, visitante pagando 10. Beleza. O DNB, ele surge da onde? É tirando esse cara aqui da equação. Então o DNB, na verdade, ele é uma proporção em relação a quantas vezes o time da casa vai vencer em relação a quantas vezes o time visitante vai vencer. E daí você consegue fazer um cálculo para o empate anula aposta ou então o handicap 0. Agora, se você pegar essas odds no intervalo, como vai estar essas odds aqui? Bom, a odd do mandante, sei lá, vai estar 1,66, a odd do empate talvez esteja 3. E o que acontece com a odd da zebrinha? Veja, aqui subiu, aqui baixou. O que acontece aqui? A odd da zebrinha para ganhar no intervalo, ela é menor do que a odd para ela ganhar no jogo inteiro. Então aqui talvez esteja pagando 6. Já vamos chegar no DNB. O que acontece aqui? Por que a odd da zebrinha abaixou? Primeira coisa, bom, vamos pensar aqui no favorito. O favorito, ele vai demorar um tempo para fazer um gol e ficar na frente do placar. Então no HT você só tem 45 minutos para isso acontecer. Então é mais difícil, né, que o favorito esteja já vencendo no intervalo. O empate, por que a odd cai? Porque por causa de relação aos gols. Quanto mais gols sair nessa partida, menor é a probabilidade que acabe empatado. E aqui tem uma menor probabilidade de sair gol em relação à partida inteira. Então, se é menos provável sair gol, é natural que a odd do empate caia. Porém, como explicar esse cara aqui? Por que a odd da zebra caiu no intervalo? Simples. Porque no futebol coisas aleatórias acontecem. Times que são mais fracos que os outros acontecem, mas só no intervalo de tempo. Então é mais provável durante 45 minutos que algo aleatório aconteça que faça esse cara terminar na frente em 45 minutos. Por isso que o ML da zebra cai no intervalo. Por que a odd é maior? Ou seja, por que a probabilidade da zebrinha vencer em 90 minutos é maior? Porque em 90 minutos, esses times se enfrentando, um time muito melhor que o outro, em 90 minutos é mais difícil que a zebrinha consiga segurar uma vantagem no placar. E na engenharia e na matemática a gente tem o costume de trabalhar com casos que são extremos, a gente chama de condições de contorno tendendo ao extremo. Então, ó, aqui a gente pegou uma condição de contorno 45 minutos, partida inteira 90 minutos. O que acontece com o ML de um time super favorito se eles fossem jogar uma partida hipotética de 1000 minutos, ou 10.000 minutos, 100.000 minutos? Não importa a sorte ou a aleatoriedade que aconteça nessa partida de 10, 20 mil minutos, o time favorito sempre vai vencer. Ele sempre vai vencer. Então, para um tempo tendendo ao infinito, isso aqui é um símbolo infinito, o ML do favorito ele vai tender a 1,000. É
certeza, é muito provável, é 99,9% de certeza que tendendo a um tempo muito grande, o time favorito sempre vença. E o ML da zebra vai tender ao infinito, é uma odd muito alta, não tem como ele vencer. Ele não consegue segurar o placar 1 a 0, 2 a 0 na frente durante 10, 20, 30 mil minutos. Não tem como. Em 90 minutos vai acontecer, deixar uma bola parada, se recuar, colocar todo mundo lá atrás e segurar a vitória. Agora, em tempos infinitos, o ML do favorito vai para 1, vai tender a 1, e a mesma coisa vai acontecer com o DNB. O DNB também vai tender a 1. É muito difícil que dê empate e ele sempre vai vencer, sempre vai vencer. Então o DNB também vai tender a 1. Agora, qual que é o outro caso extremo? É o tempo sendo muito pequeno, tempo tendendo a 0. Vamos dizer que é uma partida de 30 segundos. O que vai acontecer com essas odds aqui? A odd de vitória do time favorito, sei lá, vai ser 1000. O empate vai ser 1. E o do time zebrinha talvez seja, sei lá, 1100. É muito difícil que alguém consiga fazer um gol em 30 segundos. Quando você vai calcular o DNB para esse cara aqui, as odds elas vão tender a 2. Que a maioria vai acabar empatado e a proporção de vitória de um para outro é muito próxima. O número de vitórias em casos assim é muito próximos. Então o DNB vai tender a 2. Isso é um caso extremo. Tendendo ao infinito, o DNB do favorito vai tender a 1. E aqui a gente consegue ver que ela varia com o tempo. Outro caso interessante para você anotar aqui. Se você pegar uma partida, o DNB no começo do jogo, DNB handicap 0, para um time talvez não tão favorito assim, vamos dizer que eles são próximos. Vamos dizer que o da casa está pagando o DNB de 1,66. Se você pegar o mercado HT, você vai ver lá que o HT não vai estar 1,66. Talvez esteja 1,75 ou 1,77, justamente porque o DNB ele é sim uma função do tempo. Ele varia com o tempo, mas ele varia de uma forma bem mais suave do que um ML, do que um Under. Por que que isso é interessante? No começo, quando a gente começou a trabalhar, eu achei que o DNB era sempre constante na partida. Se o DNB começasse a 1,70 e o jogo se mantivesse igual, não entrasse muito dinheiro para um lado para o outro, eu achei que no final da partida estaria para 1,70 também. Mas isso não acontece. O DNB ele vai lentamente tendendo a 2. É óbvio, em casos muito extremos, assim, você não vai ver sempre um DNB tendendo a 2. Você não vai pegar, por exemplo, o Sampaio Corrêa jogando com o Real Madrid, faltando 1 minuto, você não vai ver um DNB tendendo a 2. Mas com certeza você vai ver um DNB muito maior do que era o inicial. E por que que isso aqui é interessante? Porque às vezes você quer saber se entrou dinheiro ou não em algum time. Então vamos ver se você vai fazer uma aposta lá pelos 30 minutos e você ficou interessado se entrou dinheiro no time A ou no time B. Pelo ML, às vezes, ou pelo handicap principal, você não vai saber. Mas se você pegar as odds do handicap 0 ou do DNB, você consegue ter uma noção melhor. É óbvio, ele vai variar um pouquinho, mas se ele estiver próximo do que foi o inicial, talvez não entrou dinheiro em lugar nenhum. Agora, se você viu uma mudança muito grande no DNB, na odd do DNB ao longo da partida, é porque entrou dinheiro em algum lugar e você vai conseguir saber qual, para que lado entrou. Porque às vezes ali no handicap é meio difícil você saber, juntando com o tempo o DNB fica muito mais fácil. E em alguns sites, algumas plataformas também você consegue ver a odd ao longo do tempo, especialmente ao longo da partida. Então se você vê um DNB meio constante, não está acontecendo nada em relação ao fluxo de dinheiro. Agora se você vê um DNB caindo, está entrando dinheiro ali, e se você vê o dinheiro subindo, está entrando dinheiro no time oposto. Eu acho que é bem interessante para você entender como é que está funcionando o mercado, como é que ele está entendendo aquela partida em si. E não é uma resposta tão óbvia o DNB. Ele não varia tão claramente em função do tempo como os outros mercados que a gente vê por aí, como over, under, ML, qualquer coisa que varia muito mais fortemente com o tempo. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa seu like e fica ligado para mais vídeos aqui no canal. Valeu!